Vamos agora para a aula de projeto de fábrica e de instalações industriais, a aula 4, que vai falar da introdução ao projeto de instalações. Então, anteriormente, nós falamos das questões estratégicas que envolvem o projeto de fábrica e de instalações, falamos um pouquinho sobre o projeto da fábrica e da localização industrial. Agora, vamos passar para o projeto das instalações. Então, começaremos com uma breve revisão de sistemas de produção. Bom, recobrando lá as aulas de sistemas de produção, nós temos 5 tipos básicos de processo que são relacionados ao volume de produção e à variedade de produção. Esse volume de produção, quer dizer, a quantidade produzida pode ser alta ou baixa, e a variedade de produtos, a variedade do mix de produtos, pode ser alta ou pode ser baixa. Ou seja, quando eu tiver uma baixa variedade, ou seja, poucos produtos diferentes na linha, e tiver um volume alto de produção, eu vou ter uma produção contínua. Então, a gente caracteriza como produção contínua. Quando esse volume é baixo e a variedade é alta, nós temos um processo por projeto. Então, aqui, produção contínua, nós temos produção de bebida, por exemplo, né? Produção de bebidas, e aqui por projeto, um bom exemplo é a área de edificações. Cada projeto, cada prédio, cada edificação é um projeto diferente. Ah, mas ele pode ter o mesmo projeto arquitetônico? Pode, mas a fundação vai ser diferente, vai ter que fazer adaptações conforme o terreno, conforme o tamanho do terreno, conforme a legislação do local. Então, a gente vai ter que adaptar a cada situação. Esses dois que eu falei, que é a produção contínua e a produção por projeto, processo de projeto, são os dois extremos, né? Aqui no meio do caminho, a gente vai ter a produção em massa, que eu tenho uma variedade relativamente baixa e um volume alto de produção. Então, aqui, como exemplo, a gente tem automóveis. Aqui, o processo por job, que não é muito falado da forma prática, não é muito usado, porque são processos muito específicos, em que eu tenho um volume baixo de produção e uma variedade alta. Então, ele seria um intermediário entre o processo por projeto e o processo por batelada. Aqui a gente tem as oficinas. De maneira geral, são processos por job. Então, você tem áreas específicas conforme o tipo de aptidão ou de técnica necessária para se realizar a atividade. Então, a gente tem lá a área de tornearia, a área de usinagem e por aí vai. E aqui no meio, em que eu tenho um volume intermediário de produção e uma variedade também intermediária, eu tenho a produção em lotes ou bateladas. Então, aqui um exemplo para vocês. As barras de cereal. Esse é um bom exemplo ilustrativo, que imagina que as barras têm diversos sabores diferentes. Então, eu tenho que preparar essa produção de forma a cada batelada produzir um sabor diferente, né, com o mesmo equipamento. Então, eu vou ter que me organizar para que isso seja feito da melhor forma possível. Então, esse é um leve resumo, né?
Maiores informações, está aqui a referência, né? O nosso famoso SLAC, Livro de Administração da Produção, que vocês podem consultar e ter mais informações sobre o assunto. Conforme cada tipo de processo, eu vou ter um tipo de arranjo físico, um tipo de layout diferente. Então, vamos ver aí os 5 tipos de processo que nós vimos no slide anterior. E para cada 2 tipos de processo, eu tenho um tipo de arranjo físico diferente. No tipo de processo de projeto ou jobbing, eu vou ter um arranjo físico posicional ou de posição fixa. Nós vamos ver mais para frente quais são as características desse. Já quando eu tenho lote ou batelada, eu posso ter, ou jobbing, eu posso ter um arranjo físico funcional ou por processo. Então, aqui tem uma primeira situação para a gente analisar, que é a seguinte. Se eu tenho um processo por projeto, eu só posso ter um arranjo físico posicional. Agora, se o meu processo é por jobbing, eu posso ter 2 tipos de arranjo físico. Então qual que eu vou escolher aqui? Bom, vai depender de uma série de fatores, e um deles, principal, está relacionado ao que já foi falado antes, as questões estratégicas, a estratégia de produção e operações, o ambiente de produção e operações, que vão determinar qual tipo de arranjo físico vai ser realizado. Agora, quando eu tenho produção, processo em lotes ou bateladas ou processo em massa, eu posso ter um arranjo físico em células, o arranjo físico celular, muito comum no pessoal do Lean Manufacturing. E, por último, quando eu tenho a produção em massa ou um processo contínuo, eu vou ter um processo linear ou por produto. Então, aqui em cima nós temos que o posicional ele se adapta ao projeto e ao job, e aqui embaixo a massa e o contínuo é linear por produto. Da mesma forma que o processo por projeto, o processo contínuo só admite um tipo de layout, que é o layout linear ou por produto. O primeiro tipo de layout que a gente vai ver é o layout posicional ou de posição fixa, quando o recurso transformado, por ele ser muito grande, ele não pode ser movimentado. Então, vamos pensar no seguinte, na hora de fabricar um edifício, fabricar um navio, um foguete, ou qualquer produto que seja muito grande ou muito delicado, o que acontece? O produto fica parado e a gente movimenta as pessoas até ele e movimenta os equipamentos. Basta fazer a analogia de um edifício, né? O terreno fica lá imóvel e são levados para lá diversos equipamentos, pessoas, materiais e vai incorporando naquele produto até chegar ao edifício final. Então vamos ver um vídeo de uma fábrica de paredes pré-moldadas. Vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. O segundo tipo de arranjo físico é o arranjo funcional ou por processos. O que caracteriza isso? Eu mantenho os mesmos recursos de operação juntos. Então, imagina uma fábrica de móveis, eu vou ter a parte
uma área específica para tratar com metais, com dobras de metais, de usinagem, uma área de pintura, uma área para corte de madeira. Então, eu tenho os recursos similares, eles vão ser incorporados num mesmo espaço. E aí os recursos materiais, eles vão percorrendo os roteiros de produção ao longo da operação, e para chegar no final e ser ou montado ou incorporado numa embalagem, ou montado subconjuntos até chegar no produto final. Então, a gente vai usar isso, em geral, quando a variedade de produtos é relativamente alta. No vídeo seguinte, a gente tem uma fábrica de uma comida típica mexicana chamada burrito, e a gente vai ver que as áreas específicas de fabricação de cada componente desse burrito. Es hora de comenzar a cocer los frijoles. Bien, para limpiarlos, colocan 550 kilogramos de frijoles en una cinta. Una mesa vibradora descarta suciedad y piedras. Luego se sumergen en agua para acelerar su cocción. A la vez se cocinan grandes cantidades de arroz, pero no por completo. Se lo quita del calor antes de terminar la cocción para que el burrito se cocine en el microondas de los hogares. Mientras, en el sector del queso, rayan 150 kilogramos de cheddar y Monterrey Jack. Eso es 1.000.000 de calorías. ¿Y qué es un burrito sin salsa? La receta de Amy lleva gran cantidad de aceite, pimiento, cebolla, especias e salsa de tomate. Terceiro tipo de arranjo físico, o arranjo celular, muito comum em estruturas de produção enxuta, né, que a gente vai agrupar alguns recursos para uma classe particular de produto, a gente vai juntar ele em algum lugar para que todas as operações sejam feitas ali naquela célula de produção. O último e o mais comum no imaginário de quem, quando se fala, no imaginário das pessoas quando se fala em produção, é o arranjo físico linear ou por produto, né, que é a famosa linha de produção criada por Ford lá no início do século passado. Então, a gente define uma sequência de operações em que o produto vai passando por essa linha e vai sendo incorporado outros materiais, outras funções nesse produto. Então, ele é diferente por projeto. Lembra que o projeto, os materiais se movimentam e os recursos se movimentam até o produto, e nesse modelo linear é diferente. O produto é que movimenta e os recursos transformadores ficam parados. Como exemplo, eu trouxe aí uma fábrica, um vídeo institucional da Ford falando sobre a sua linha de montagem, que a gente vai ver exatamente isso: o material circulando, o produto circulando e os recursos transformadores ficam parados. Bom, essa é uma bibliografia que eu usei para essa apresentação. Isso é um assunto muito comum na área de engenharia de produção, então qualquer livro sobre sistemas de produção, o próprio Slack é muito didático nessa área, pode mostrar para vocês esse assunto que foi tratado nessa aula.